Olá, meu nome é Luísa, eu sou da PAR e hoje nós vamos bater um papo sobre formação continuada e como isso afeta o seu planejamento escolar. Para bater esse papo, eu trouxe aqui duas pessoas que trabalham com isso, o Rafael Albuquerque, que é assessor pedagógico da PAR, e o João Paulo Almeida trabalha no PROFES, Programa de Formação Continuada da Somos. Então, eu queria propor aqui com vocês uma discussão mesmo, né, sobre a formação continuada e sobre como que isso é tão importante no contexto escolar. Para a nossa agenda, a gente separou alguns temas. Primeiro, a formação continuada na BNCC, a importância da formação continuada para o planejamento escolar e também falar um pouco desse paralelo, né, teoria e prática, como é a formação da teoria e como isso afeta a prática do professor. E eu acho legal a gente começar falando realmente da formação continuada na BNCC, porque com a aprovação da BNCC, né, a formação continuada ganha toda uma outra importância e um outro contexto na educação brasileira, porque agora as escolas elas têm que oferecer essa formação continuada para os professores. Então, vocês que lidam diretamente com as escolas e lidam diretamente com a formação continuada, como que é essa recepção e como está sendo vista essa implementação da BNCC no que diz respeito à formação continuada? Tudo bem, Luísa, muito bom estar aqui. Prazer, Rafael, estar aqui nesse bate-papo. A BNCC preconiza agora que as escolas, a partir da implementação da BNCC, consigam oferecer para o seu corpo docente uma formação continuada. Eu sempre digo que, no que pese as concordâncias e discordâncias a respeito da BNCC, mas ela foi aprovada e está aí na antessala de ser implementada. Então, acho que é um desafio para todos nós que trabalhamos com educação e que trabalhamos com educação continuada, de saber, olhando para o Brasil e para a complexidade do tamanho que o Brasil tem, como que nós vamos conseguir ajudar para que consiga implementar isso nos estados e nos municípios, levando em consideração as peculiaridades, as diferenças inerentes de cada espaço do Brasil. Mas me deixa feliz, por outro lado, que é nós tratarmos a formação do professor, e eu sempre faço esse paralelo, colando do Antônio Nóvoa, como a formação, por exemplo, de um médico, que o médico faz o curso de medicina, mas a gente sabe que para ele ser um bom médico, ele tem que ter um aprimoramento para todo sempre. E como que nós pegamos esse exemplo para a nossa função, para a nossa atuação de professor? Eu ainda acho que posso ir um pouco mais além também, fazendo esse paralelo com outras profissões, né? Nós trabalhamos com educação, a gente não tem aquela fórmula mágica como tem, por exemplo, na engenharia. O professor pode falar o seguinte, ó, se você usar essa argamassa, usar essa fórmula, isso aqui, o prédio não vai cair, tá ali. Perfeito. Agora, nós trabalhamos com crianças, com adolescentes, e cada prédio é de um jeito, não é? Aquela fórmula que você usa com aquele aluno pode não funcionar com aquele outro, e aliás, essa fórmula pode não funcionar com ele mesmo daqui 15 minutos. Então, daí a importância de estar sempre se atualizando, né? Como você falou que o médico tem que se atualizar, o professor principalmente, né? Nós vamos formar médicos, vamos formar engenheiros. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando mesmo. Perfeitamente. E daí, então, a gente já começa a pensar, né, na importância mesmo da formação continuada. E pensando nisso, por ser algo tão fundamental, né, e que deve ser realizado de forma contínua pelas escolas, como que isso se relaciona com o planejamento escolar? Como que isso pode afetar o planejamento escolar e como que o planejamento escolar deve prever a formação continuada, né? Tudo que a gente vai fazer na vida é importante ter um planejamento, sabe? Para o médico para evoluir, o professor para evoluir, tudo tem que ter um planejamento, né? Você conversar, conhecer a si e conhecer a escola com que você está lidando é interessante justamente para a criação desse planejamento, né? Gosto até mais da primeira formulação, de como o planejamento escolar se conecta com a formação continuada. Das experiências que eu tenho em planejamento, eu sempre, inclusive foi um ponto sempre de muito questionamento meu, eu acho o planejamento muito fragmentado. Você olha para o colégio, olha para o ano ou para o primeiro semestre, mas de forma muito fragmentada, muito caixinhas. Olhando o Rafael, professor de português, o João Paulo, professor de literatura, nós damos aula na mesma escola, para as mesmas turmas, mas não há uma interface, não há um diálogo. Eu acredito que a formação continuada, ela tem sim que ser prevista no planejamento. O planejamento tem que prever isso por quê?
Porque quando você faz o planejamento do seu ano já pensando quais são os seus objetivos para aquele ano, quais as atividades que vão ter, o que é importante, o que vai ter de inovação, você já precisa entender o seu corpo docente naquele planejamento, reconhecer quais são as fragilidades de cada professor, e eu falo fragilidades, não tem nenhum aspecto pejorativo, quais são as nossas limitações inerentes, eu tenho limitação como professor de literatura, quais são as fragilidades do seu corpo docente, e prever no planejamento, inclusive dentro, porque aí, Luísa e Rafael, há um ponto de muito nevrálgico para nós da educação, quando eu vou conversar com os professores, que eles dizem o seguinte, por isso que eu acho que o planejamento é importante. Mas eu vou ter que fazer uma formação, e essa formação é fora do meu horário de expediente. Então, eu conheço muitas escolas que pagam horas extras para o professor fazer formação, porque o professor não aceita fazer formação, porque ele diz que isso não está dentro do acordo que é feito trabalhista dele. Então, isso tem que ser previsto porque isso tem um impacto inteiro durante o ano. A formação continuada vai acontecer no sábado, ela vai acontecer no contraturno que o professor não está dando aula, mas normalmente esse professor está em outro colégio. Então, eu acho que tem que ser prevista mesmo no planejamento, ali, e uma hora, inclusive, de engajar a sua equipe docente. Isso precisa ter sentido para a sua equipe. A sua equipe tem que ver na formação um ganho individual e, posteriormente, um ganho coletivo. Tem que colocar isso como uma prioridade. Tem que colocar isso como uma prioridade, mas não como algo assim, eu determino que aconteça. O professor tem que se sentir parte do processo, né? Até para se sentir parte da escola mesmo. Uhum. É isso mesmo. E aí também a necessidade do professor se conhecer, né? Sim. E ver como ele pode melhorar e como ele pode se tornar cada vez um professor melhor, né? E acho que para ele saber como pode melhorar, acho que traçando metas. Traçando metas. Né? Que a gente, de novo, volta com planejamento, né? Uhum, exatamente. Tem uma pesquisa que é feita aqui, e fazendo um recorte aqui do Brasil, que diz que a nossa maior energia nós gastamos quando a gente pensa num trabalho, seja no setor público ou privado, cuidando daquilo que não foi planejado, mais do que executando aquilo que deveria ser. E quando você fala do autoconhecimento, por exemplo, eu trabalho no Profis, que é o nosso programa de formação de professores da Somos. Nós temos um curso dentro do nosso catálogo de cursos que é o Habilidades e Práticas Socioemocionais, que também a BNCC preconiza que os alunos vão ter que ter acesso a esse ensino socioemocional. E eu sempre digo, para a BNCC pedir que os alunos tenham acesso a práticas e habilidades socioemocionais, como que você vai fazer com que esse professor tenha acesso antes? Porque como que eles vão ensinar algo que eles não têm, se você não desenvolve uma habilidade da noite para o dia? Mesmo que ela é baseada em hábitos, né? Hábitos. O professor, ele tem que ter um domínio socioemocional, né? Um domínio das emoções dele para poder passar aquilo também para o aluno, né? Até porque no ambiente sala de aula, o exemplo ali para o aluno é o professor. E a gente não teve nada parecido com isso na faculdade. Não tivemos. E nós formamos, o nosso curso é o clássico curso de formação de professor, letras. Mas é uma formação muito, e eu sei que a gente vai tocar nisso daqui a pouco, nós temos uma formação muito diferente, longe da prática. Não, e diferente demais da formação de hoje. Porque totalmente. se nós formos ver, a gente não pode dar as mesmas aulas que nossos pais tiveram. A gente não pode dar as mesmas aulas que nós tivemos, né? O nosso aluno é diferente, nós éramos diferentes. Quando a gente era criança, a gente começava a chorar, a mãe dava uma chupeta, hoje dá um tablet. Né? Então, peraí, esse aluno já nasceu na era digital, já é um aluno que não consegue imaginar o mundo sem tecnologia, sem o tablet, sem o smartphone, assim como a gente não consegue imaginar o mundo sem energia elétrica. A gente vai tomar banho no chuveiro quente. Né? Agora, uma outra coisa que é interessante conversar também é sobre o uso de tecnologias. Né? O professor tem que se preparar para isso, porque não é uma moda. E tem um aspecto interessante, nós estamos em 2018, e eu sempre coloco 2018 como um marco. Por quê? Quem nasceu nos anos 2000, que já nasceu no advento da internet de banda larga, e sobretudo no advento dos smartphones e dos tablets, está fazendo 18 anos agora. Na minha época de estudante do ensino médio ou da faculdade, por exemplo, eu não tinha celular, eu não tinha Wi-Fi. Então, não tem como nós olharmos, e eu percebo que há um sofrimento muito grande quando eu viajo pelo Brasil fazendo formação, de muitos professores que falam, nossa, mas os alunos querem ficar no WhatsApp, eu quero ficar na internet. O Rafael fala muito bem quando ele diz, não é um modismo, nós não estamos vivendo uma época de internet que daqui a 10 anos alguém vai perder o interesse.
ela tende a cada vez mais a tecnologia ganhar um espaço. Eu acho que nós estamos diante de um desafio que é como que nós utilizamos a tecnologia ao nosso favor. Até mesmo para que o professor não se torne uma ferramenta obsoleta. Obsoleta. Como que nós aprendemos a manuseá-la para o bem do nosso processo de ensino-aprendizagem. E assim, pensando também que, por exemplo, ainda pegando um pouco dessa parte de planejamento, mesclando a tecnologia, hoje a escola tem acesso, ela pode ter acesso a muito mais dados pedagógicos, né? A muito mais informações sobre os alunos do que jamais foi possível, né? Então, como que a formação continuada dos professores, como vocês acham que o professor pode se preparar e como que eles podem usar cada vez mais esses dados para poder realmente intervir cada vez melhor com seus alunos? E como que, nesse caso, a formação consegue se casar com o planejamento, né? A gente tem que lembrar que nós, como alunos, não usávamos as ferramentas que eles têm hoje. E então nós não fomos preparados para isso. Mas se não formos nós que vamos ajudar os alunos a usarem essas ferramentas, quem que vai ser? Os pais. Os pais não são pedagogos, a maioria deles. Então, como nós vamos ajudar os nossos alunos a usarem, a educar esse aluno a usar a tecnologia? Porque tem escolas que proíbem, tem escolas que liberam, mas eu acho que o mais importante do que proibir ou liberar é fazer um planejamento, voltamos à questão do planejamento, mas planejar uma aula com o uso daquele dispositivo, né? Mesmo porque o aluno disperso, com ou sem smartphone, ele vai mandar mensagem para alguém, a gente fazia isso com bilhetinho, lembra? Então eles vão fazer isso com WhatsApp? Vão. Então por isso a importância de planejar também a aula, sabe? E eu gosto muito desse assunto da questão dos dados pedagógicos. E eu confesso para você que acaba sendo um assunto controverso, porque eu entro num ponto que é o seguinte: durante muito tempo nós vimos, e nós somos dessa geração, as avaliações como fim. E hoje nós temos uma necessidade de entendê-las como meio. Só que para você entender a avaliação como meio, porque a avaliação é um dado pedagógico, né? Se você tem escolas que abrem mão, eu não entro no mérito, mas, por exemplo, se você deixa para tentar buscar uma solução para o processo de aprendizagem daquele aluno depois da reprovação, ou seja, lá dos critérios, ela não cumpre nenhum papel, porque ela é um meio de você perceber, é um dado pedagógico importantíssimo para mudar a sua metodologia, para mudar a sua estratégia. Os alunos, e o Rafael trouxe isso lá atrás, quando ele faz a analogia da construção de prédios, nós, pessoas, a grande coisa incrível de termos essa experiência de ser gente, porque nós temos processos distintos de aprendizagem. E isso tem que ser acolhido e muito respeitado. Então eu gosto disso que você traz, Luísa, dos dados pedagógicos, porque quantos mais dados nós conseguirmos obter, nós, dentro de uma escola, o que pensamos em educação, mais nós conseguimos criar com antecedência estratégias para que aquele aluno tenha um ano muito mais produtivo. Isso ajuda demais o professor, mesmo saber aonde está a dificuldade do aluno e aonde está a dificuldade do próprio professor. Claro. Né? Porque a dificuldade do aluno, às vezes, espelha a dificuldade do professor. Né? Às vezes é isso mesmo. E às vezes o professor também precisa de uma ajuda para saber lidar com isso, né? Até porque esse tipo de ferramenta, como vocês falaram, não existia durante a formação desses professores, e né? Aí que eu acho que entra uma parte muito delicada, é o como falar para o professor. Porque, assim como a gente não estudou habilidades socioemocionais na faculdade, a gente também não foi preparado para receber o feedback na faculdade. Eu não sei se minha aula é boa, não sei se minha aula é ruim. Os meus alunos dizem que sim, mas será que eles estão influenciados porque eles gostam de mim? Então, eu acho que agora a gente já está entrando mais para essa parte da teoria versus a prática, né? Então, como que a formação continuada realmente ajuda a prática do professor em sala de aula? Como que isso vai poder ajudar no crescimento do professor que se reflete, né, em sala de aula, né? Olha, eu avalio como professor, eu tive uma formação de 4 anos no curso de letras. Na minha primeira experiência em sala de aula, eu percebi que com toda a boa vontade dos meus professores e com toda a grade curricular da minha universidade, que era a grade para todo mundo, mas que nós fomos formados para sermos professores em um mundo ideal, assim.
Eu acreditava que eu ia chegar na sala de aula, os alunos iam estar todos alimentados, viriam de lares mega estruturados, que eles estariam abertos e felizes por estar ali só para receber o conhecimento. Ao me deparar com cenas e com situações que nunca foram ventiladas na sala de aula, ou que eu nunca tinha tido uma experiência concreta daquilo, eu comecei a começar um processo de invalidação. Será que eu sou um professor capaz? E de novo eu volto na analogia que o grande mestre Antônio Novoa faz, que é um grande pesquisador e um grande educador português, que ele diz o seguinte: o aluno de medicina começa a frequentar PS no primeiro semestre de medicina. Nós, alunos de letras, começamos a frequentar a aula, a escola, nos nossos últimos 6 meses de curso, depois de 4 anos. Então, você tem uma formação muito distante da prática escolar. E eu acredito que isso tem uma perda, sim. E respondendo a sua pergunta, finalmente, eu acredito que a formação continuada, ela vem a tentar ajudar nessa lacuna que é a nossa formação de professores e muito desconectada da prática. Então, ela traz elementos concretos, por exemplo, e de novo falando do assunto que eu tenho mais propriedade, que é o nosso programa de formação da Somos o Profs, nós temos, por exemplo, um curso que o nome é Engajamento ou Avaliação e Nivelamento. Então, você tem elementos concretos de como que você pode olhar para a sua turma e para a sua prática como professor e dizer quais as estratégias, o que eu poderia usar de forma prática no meu dia a dia para aumentar o engajamento dos meus alunos com a minha matéria ou com esse assunto. Porque eu acho que ela cumpre um papel. Nós temos uma formação deficitária e nós precisamos corrigir isso de alguma maneira. E aí também, assim, a gente já falou muito da tecnologia, né, do uso da tecnologia em sala de aula para benefício dos alunos, mas também como que a tecnologia também pode entrar muito em benefício do professor, né, e da formação do professor, porque a informação hoje está disponível não é só para o aluno, é para o professor também. Então, como que isso tem afetado e tem transformado a formação continuada nos últimos tempos? Na verdade, acho que não é só dentro de sala de aula. O antes da sala de aula também, o professor tem acesso à tecnologia, ajuda demais. Hoje você tem grandes professores dando aula no YouTube, então ele pode procurar antes de entrar em sala de aula para ver aquele assunto, se isso vai poder ajudá-lo. Ele tem banco de questões hoje para ajudar a elaborar prova, tem planejamento estratégico, você tem planejamento de aula, tem muita coisa na internet, mesmo antes de entrar em sala de aula, que pode ajudar o professor, né? Mas acho que, voltando à questão da formação de professores, acho que aí vem a importância também dos dados, de colher os dados, e não... Acho que foi o Gabriel que falou uma vez assim, a gente cai no achismo, e é verdade. A gente acha que aquela turma é a melhor, a gente acha que aquela turma é melhor em física, matemática e tal, mas acho que com dados, isso tudo fica muito mais palpável. Eu sei pegar os dados e saber como vou levar a minha revisão, sabe? E você falou muito interessantemente a questão de avaliação como meio e não como fim. E se eu pego uma avaliação minha e vejo onde eu posso intervir pedagogicamente, eu tenho muito mais força para ajudar aquele aluno quando eu chegar a uma prova oficial. Eu acho importantíssimo isso. E além desse aspecto que o Rafael traz, tem um aspecto também da tecnologia, por exemplo, a minha geração... e eu não sou tão velho assim, a minha geração não tinha, nós só trabalhávamos com formação presencial. Então, de novo, caindo aqui, puxando sardinha para a minha área de atuação, que é o Profs. Nós oferecemos vários cursos à distância. Então, logo no início, quando eu fazia formação presencial, uma vez eu fui para o interior da Bahia, e para eu chegar na cidade chamada Ibotirama, depois que eu cheguei na cidade mais próxima que tinha um aeroporto, eu precisei viajar 12 horas de ônibus para chegar nessa cidade. E quando eu fui conversar com os professores, era uma escola de terra batida, com muitas dificuldades, mas os professores muito entusiasmados, muito dedicados nas suas práticas diárias, eles falaram, nossa, eu dava aula inaugural e depois daquilo eles cumpriam 30 horas de um curso à distância. E você perceber que naquela distância, com todos os desafios geográficos que o Brasil nos impõe, muitas vezes é uma saída. Então, você tem, além dessa tecnologia, a possibilidade de você coletar dados, de você sair desse lugar do eu acho, das suas questões intrínsecas, de como você vê a educação, você também tem, de outro lado, a capacidade de fazer uma formação contínua com um grupo docente de determinadas escolas à distância. Precisa de um computador, de uma boa internet, e que ele veja e compreenda que aquilo traz um sentido para a prática dele como professor. E porque também
cada vez mais, né, a função do como que o professor incentiva o aluno a buscar conhecimento, a buscar se formar também fora da sala de aula, né, e também que isso se estenda ao professor, né, que o professor também continue com esse pensamento, com essa mentalidade de colocar a formação continuada como um processo de fato contínuo e permanente e que vá sempre buscar esse tipo de informação e de crescimento, né? Eu acho que quando o professor descobre o que é ser professor, isso já se torna uma coisa mais natural, sabe? Porque ser professor, qual é a função do professor? Fazer com que aquele aluno viva melhor, sabe? Eu escolhi fazer com que o aluno viva melhor através da língua portuguesa, através da gramática, da linguística, da poesia. O matemático quer fazer com que um aluno viva melhor através de cálculos, sabe? Não é simplesmente ensinar português para o aluno, sabe? Então, a partir do momento que eu sei qual é a minha função como professor, buscar se torna algo natural. Eu acho que tem um aspecto, eu avalio que tem um aspecto que eu gosto também, e já é um desafio de agora, do século XXI mesmo. E eu percebo que tem muitos colegas meus que sofrem com isso, sobretudo os professores que são de outras gerações. Primeiro, eu sempre refuto quando eles dizem assim, na minha época, e eu falo, a sua época é agora. A sua época, não é a época que você nasceu, a sua época é a época que você está viva, a nossa época vai em 2020. Se nós estivermos lá, será a nossa época. Mas eu acredito que tem uma chave que está causando dor nos nossos colegas, sobretudo os que têm mais tempo de experiência do que a gente, que é nós fomos vistos durante muito tempo como detentor do conteúdo. E hoje nós somos uma espécie de mapeadores, curadores. Nós não temos mais, porque o aluno está lá num clique do Google e consegue ver tudo que nós estamos dando na sala de aula e um clique ele consegue perceber. Então, como que nós ajudamos esse aluno, inclusive, a conseguir fazer uma pesquisa mais consciente, a conseguir ter elementos de autonomia, de leitura crítica, para saber se o que ele está lendo tem fontes confiáveis. E esse é um lugar, eu me sinto super confortável de me ver como um curador de conteúdo, de um mapeador. Felizmente, eu não sou da geração, porque para mim seria muito pesado eu ser o detentor do conhecimento. Eu nem conseguiria viver com essa pressão toda, sabe? Então, acho que essa é uma mudança de geração, acho que é um desafio para todos nós. E eu acho muito bonito isso, assim, de nós co-criarmos, honrando tudo que o aluno traz como conhecimento de casa e ajudarmos com o nosso conhecimento para que juntos nós consigamos construir uma educação bacana, um processo de ensino-aprendizagem com significado. Porque informação está em todo lugar. Está em todo lugar. Está no livro, está na internet, agora cabe a nós transformarmos essa informação em conhecimento. Com certeza. Eu acho que se a gente quisesse ficar aqui falando de formação continuada, da função do professor e da importância do professor, né, a gente conseguiria ficar horas direto. Mas eu queria agradecer muito vocês dois, Rafael e João, pela participação. Eu acho que a gente conseguiu ter um papo bem bacana, de fato, sobre a formação continuada e como que isso é importante. E queria convidar você, espectador, a continuar acompanhando os conteúdos da PAR, que tem muita coisa boa vindo por aí, viu? Fique de olho. E até o próximo vídeo, até o próximo material. Obrigado, até mais. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.